Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, irmãos e irmãs, juntinho, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Motivo nós temos de sobra, né, irmãos? Louvar a Deus pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa. Em tudo dai graças, louvar e bendizer o Senhor. Obrigado, Pai querido, Pai amado. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendecemos, Senhor. Aleluia. Por mais esse dia, Pai. Que seja um dia abençoado por Ti. Que o Senhor seja a nossa companhia constante, Em nome Pai. de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor venha nos preencher do Teu amor, do Teu Espírito Santo. Que a gente possa continuar, Senhor, nossa caminhada. É o que nós te pedimos. Firmes e fortes na Tua presença. Não deixe que nós nos enfraquecemos, Senhor. Não permita que o inimigo que está ao nosso derredor consiga nos alcançar. Coloca os teus anjos, Senhor, ao redor de cada um de nós, Pai, para que nos proteja, nos guarde. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a nossa oração toda ela é feita em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Bom dia, Glória a Elcio. Deus. Bom dia, uma abençoada quarta-feira para todos que estão nos ouvindo. Hoje já quarta, hein? Todos que vão entrar aqui na live, né, que vão assistir, que vão ver depois, enfim. Nós te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo esteja conosco nesse momento, nos ajudando a meditar essa palavra, compreender essa palavra. Já achei para você, Célia, aqui. E em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e glorificamos, Pai. Pedindo que o Senhor esteja com nossas crianças, nossos netos, filhos, sobrinhos, todos a nossa família, guardando, livrando de todo tipo de mal, em nome de Jesus. Pai, não deixa nenhum mal vir sobre eles, em nome de Jesus. Proteja o nosso trabalho, no nosso dia, na nossa luta. É o que nós te pedimos, reconhecendo que nós somos dependentes de Ti. Amém. Totalmente dependentes, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a Sua graça esteja sempre, sempre conosco. E nunca, Senhor, faça de nós Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Senhor. Aleluia. Glória, Amém, glória nós te aleluia, damos. amém. Vamos meditar, Pai, na Sua palavra de Deus, e que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento do alto, do Espírito Santo, que nós possamos compreender essa palavra, ler essa palavra, guardar essa palavra no coração, que essa semente seja germinada, Pai, em nome de Jesus, e dê muitos frutos, frutos bons, Pai. Aquela pessoa que ouvir essa palavra hoje também seja impactada, alcançada pela Sua palavra, palavra da verdade, palavra de Deus. Hoje a pastora Tati colocou no status dela assim, ó: ide a toda criatura, ide, anunciai. É o que a gente tenta fazer, né? E a gente pede para Deus nos melhorar cada dia mais. Vamos meditar hoje a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, São Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. E eu tenho até uma historinha para contar. Então vamos lá. Pode ler, Célia, esse quadradinho aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrarão, vocês, né? Encontrarão descanso. Está escrito aqui, encontrareis descanso. Encontrareis, a Bíblia da Célia, a minha é diferente, a tradução continua, para vossas almas. Encontrarei descansos para vossas almas, porque o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Tá, agora eu vou ler na minha versão, olha que bonito. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. Diferente. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Bom dia, Ana, que Deus abençoe você e toda a sua família, irmã. Jesus vai falar essa parábola para eles, né? Para eles aprenderem de Jesus. E eu vou contar uma história sobre uma exaustão máxima. Há uns anos atrás, em Washington, foi publicada uma notícia
verdadeira, verídica mesmo, que aconteceu e todo mundo ficou sabendo. Tinha um homem que ele tinha um cachorrinho, esses cachorrinhos bacê, sabe aqueles compridinhos que tem a perninha curtinha? Salsicha. E esse cachorro, irmãos, chamava 8 meses, chamava Tatu. E o homem entrou no carro e essa coleira desse cachorrinho ficou preso na porta, ele fechou a porta do carro e saiu. Sabe essas casas, esses vilarejos assim, não pode desenvolver muita velocidade, mas ele saiu, depois engatou a primeira, a segunda, e esse cachorrinho, irmão, foi amarrado pro lado de fora e ele lutou pela vida para sobreviver. O que ele fez? Primeiro ele tentou correr como se fosse cada um de nós tentássemos correr. Edna, bom dia, Pai do Senhor. Alegria, irmã. Correu, perninha curtinha, imagina o cara engatou segunda, já estava 40 por hora, não dava para correr mais. Aí ele fez o que ele pôde, lutando pela vida. E aí ele foi arrastado, finalmente ele foi arrastado. E aí ia passando um motociclista, e o motociclista viu que tinha alguma coisa errada, olhou, virou do outro, foi com a moto, acelerou, e bibibi, buzinou, o cara parou, o que está acontecendo? Ele falou que você está puxando seu cachorro arrastado. O cara, meu Deus. Aí não aconteceu nada com o cachorrinho. Mas eu queria falar uma coisa. Você fica imaginando essa situação, o que passou na cabeça desse animal, desse cachorrinho, sendo puxado por um carro. A opressão do dia a dia, sem poder fazer nada. Você não pode fazer, é um desespero total, cansado. Ele lutou, correu, lutou. E aí, irmãos, muitas vezes a gente se sente dessa forma, desse jeito, amarrado, sendo puxado para aqui, para ali, com as mãos amarradas, ofegante, desanimado, sabe quando a pessoa está desacorçoada, que meu pai falava essa palavra? É quando está no limite máximo da exaustão, do cansaço físico. Aí, irmãos, Jesus, ele entra na vida de cada um de nós e fala, quando vocês, esse jugo, esse peso, essa canga sobre nossos ombros. Tem gente que não aguenta mais. Tem gente que tira a própria vida porque ele não vê saída. Aí Jesus vai falar assim, ó, vinde a mim. Talvez ele esteja lutando com o peso da dor física, ou talvez é uma carga de problema que você tem na sua família, né? O peso de sofrimento. Zilda, bom dia, com alegria. Né? Paz. E esse cachorrinho que foi arrastado pelo carro, irmãos, com aquelas perninhas curtinhas, eu imagino que ele não deu muito espaço. Conforme ganha velocidade, você não consegue. Eu acho que no fim ele deixa se levar pelo. Tem que deixar se levar. E se deixar se levar, Célia, ia acarretar graves ferimentos e esfolamento nele. Porque vai rodando ali, correndo. Meu pai me contava uma história que quando nós nascemos, onde que nós nascemos, lá em Sacramento. Mas não era nem Sacramento que a gente morava. Nós morávamos numa fazenda que já era Perdizinha. Já era município de Perdizes. E tinha uma subida muito grande do rio. Aí vocês imaginam um carro de boi abarrotado de arroz para ser beneficiado na máquina do meu avô. Meu pai limpava arroz nesse tempo. E o cara começou com aquela subida, com aquela boiada. E quando chegou lá em cima, a Célia vai lembrar onde que é. Você lembra aquele pau oco que tem naquela curva do rio que eu falei que Sim. Caiu? Por ali. Sim. O homem veio... Ali onde seu pai bateu o carro. O homem veio com 12 juntas de boi, puxando esse carro atolado na terra. E lá é uma terra vermelha, pedregosa, sabe? Tem bastante pedra. E batendo, e chamando, porque eles chamam por nome, né? E esses bois, irmãos, estava desacorçoado, que chegava deitado, tanto fazer força. E aí ele parou e foi a pé lá no meu avô pedir uma emenda, ou seja, pedir
leva as suas boiadas pra gente arrastar, porque com 12 não vai, de repente com mais 8, mais meia dúzia vai. Vamos. Aí meu avô tinha um carreiro, eu não lembro o nome dele não, eu era muito criança. E ele falou, não precisa de emenda. Eu consigo tirar essa carroça daí, dessa subida, só com meus 8 boi. O cara falou, não acredito, você não vai, com 12 eu não consigo. Ele falou, mas é uma questão de estratégia, é uma questão de jeito. E ele pegou e levou 8 bois. Ele colocou 6 boi no cabeçalho, 2 no cabeçalho, mais 4 para puxar, e colocou 2 amarrados com corrente na carroça do lado. E ele foi chamando gradativamente o nome de cada um, assim, ó, da frente para trás. Quando ele deu sinal para o último, ele chamou os 2 que estavam na lateral e tocou o carro, em vez de ser para cima, ele tocou para o lado. E virou para baixo assim, e esse carro saiu daquelas pedras, e ele chamou, e aí eles aprumaram esse carro na estrada de novo e tocou, e o carreiro que estava com a boiada anterior ficou abismado de ver. Ele falou, mas é uma questão de jeito, e outro, meus boi estão descansados, o seu está desacursoado, deitado, não aguenta mais. E essas coisas, irmãos, a gente vem falar para que nossa vida seja, para a gente usar a nossa estratégia. Qual que Jesus cansa de ensinar no Evangelho? Cansa de ensinar. Paulo cansa de ensinar. Olha quantos livros que ele falou, cansa. Vocês têm a receita para ser felizes, para serem curados, para serem salvos, para adquirir a vida eterna. Ele vai falar no Evangelho, vocês têm a receita, vocês têm o método, né? Jesus fala assim, deixai vir a mim tudo que te preocupa, todo peso, doença, enfermidade, peso de trabalho, amolação do dia a dia. Vou falar na linguagem de hoje, né? Antigamente, no tempo de Jesus, o que mais assolava, pelo menos o que eu leio nas Escrituras, era lepra e cegueira, né, Célia? E alguns aleijados. Lepra era muito, né? Muito, uma doença que estava, não sei se era no início, mas não tinha cura. E as pessoas eram isoladas da sociedade. Minha mãe era num leprário aqui em Franca. Eles eram isolados da sociedade. Por quê? Não tem cura, aí pega, não sei o quê. Pegavam. Mas Jesus, irmãos, Jesus ele curava essas lepras. A gente vê que Deus curava essa lepra. No caso de Naamã, no caso daqueles 10 leprosos que vinha vindo, Jesus curou, e tantos outros, né? O apóstolo João Evangelista, ele escreveu no último livro, o último versículo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Vou até achar aqui para vocês enquanto eu vou falar. O último versículo, ele vai falar uma coisa assim, ó. Perdão, eu pus o dedo, vamos ver se desmarcou. O último versículo de João, ele vai falar que Jesus, irmãos, não caberia aqui, ó. João capítulo 21, ele escreveu 21 o Evangelho. Ele falou assim, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter livros que escrevessem. Aí ele escreveu, amém. Porque algumas coisas foram escritas. Foi escrita algumas coisas aqui. O que você queria mesmo, bem? Eu estava lendo. Deixa. Você estava na página? Eu volto lá. Pode deixar. Estávamos em Mateus. Nós estávamos em Mateus 11:28. E é isso, irmãos e irmãs, Às vezes estamos carregando fardos. Foi na página, sério. Eu acho rapidinho, irmãos. Às vezes estamos carregando fardos pesados, né? Muitos. Mas quando a gente entrega na presença do Senhor, Ele é o Deus que vai nos ajudar a carregar fardos, sabe? Eu falo, Deus, obrigado. Eu já vi tanta gente falar, eu não aguento mais. Não aguento. Obrigado pelo teu
teu cuidado conosco. Eu falo assim, olha, ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados. É ele falando, Jesus falando para mim e para você hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Irmão, às vezes eu estou tão cansada, vou aqui confessar. Às vezes eu estou tão cansada, mas não é cansada de trabalho, não é cansada do a fazer, é cansada de lutar para, sabe, com os outros, para as pessoas, para que as pessoas uma canseira espiritual, uma canseira orar, mental. pedir, sabe, ficar querendo que as pessoas aceitem Jesus, fica brigando, aí Deus fala assim pra gente, né? Deixa sobre mim, né? Porque a gente não tem poder nenhum. Mas a palavra fala pra gente não tentar convencer as pessoas. Isso, mas a gente que é mãe, a gente que é vó, a gente que tem neto, filho, o que a gente quer? A gente quer todos na presença desse Deus Todo-Poderoso. E o que a gente faz? Às vezes a gente até erra, porque a gente fica falando, né? Fala. Aí você cansa, porque você fala, a gente fala e parece que não tem mudança. E aí o Senhor fala para nós, vinde todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Descanso, sabe, em Deus. Deixar na mão dele todas as coisas. Nós não temos poder nenhum, irmãos, sobre ninguém. A única coisa que a gente faz que a gente pode fazer é pregar o Evangelho, levar o Evangelho a todas as criaturas, todas. E é o Espírito Santo que convence, não sou eu, mas é o Espírito Santo que convence. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra, e a palavra é de Deus. Então a palavra está sendo proclamada, entregue, e o Espírito Santo, ele vai convencer nos corações. E se Deus quiser, né, um dia ainda, pode ser que eu nem veja, né? Mas eu creio que toda a minha família estará na presença desse Deus Todo-Poderoso. Um dia eu creio que lá na eternidade nós estaremos todos juntos, todos salvos, todos aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em Jeremias ele fala assim, profetiza sobre esses ossos, né? E eu profetizo, né, hoje, que a minha família será salva, que a tua família será salva. Profetiza aí onde você está. A minha família será salva. A minha família será salva. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele vai alcançar cada um da minha família. É isso, irmãos, no dia de hoje coloca na mão do Senhor tudo que você está passando, e deixa que Ele venha te ajudar, te fortalecer nesse dia, né? Às vezes você está cansadinha, mas entrega no Senhor. Porque o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Amém? Aí, Elcio quer falar alguma coisa, Elcio? Tá falando? Não, eu quero orar pelos enfermos, nós vamos orar agora, pedir pelos irmãos. Menininho Samuel que está com câncer, eu estava aqui pensando nele. Oi, Neuza lá do sul, minha irmã linda, Pai do Senhor Jesus, saudade daí. E aí, irmãos, quando você vai ver a Neuza, qualquer dia nós vamos para lá de novo dar uma passeada. Dar um abraço na Neuza. No feriado a gente não pode, mas a gente... Feriado é curto, só nas férias. Irmãos, então, olha só, o meu pastor Mauro foi visitar o sobrinho que está doente, com câncer, fazendo tratamento. Chegou lá, se deparou com uma outra criança, 5 aninhos com câncer, e a irmãzinha também diagnosticada com câncer. Nós vamos orar por essa família, né? E pensa, irmão, numa coisa assim, que a gente fica triste. Com câncer. A gente fica triste. Querendo ou não, a gente fica triste. Mas o nosso dever é o quê? Orar e crer que Deus pode tocar, curar, libertar, né? No nome de Jesus, Pai. Eu já vi tantas pessoas que estavam enfermas ser curadas, tantas, irmãos. Pessoas que a gente orou e os médicos falaram que não tinha mais chance. E já estão há
20 anos, né? 20, 30 anos, irmãos. Quero colocar esses irmãos hoje na presença, os pais deles, que eles não desistam, que eles joguem esse fardo, igual eu falei aqui, esse jugo, esse peso. Coloca na mão do Deus na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo para Deus que cure em nome de Jesus. Sim, Pai. Pedindo que essa resposta desse tratamento venha ser uma resposta eficaz, boa para essas famílias, Senhor. Que eles tenham vida saudável, uma vida em abundância, em nome de Jesus. E nós cremos nisso. Nós entregamos então o Samuel, as crianças, todas do hospital, aquelas que estão no leite de dor. A Rafaela, teve o José Henrique, está em recuperação, graças a Deus. Cremos que já estão bem, né? Logo estão em casa, se Deus quiser. E queremos também entregar o Ocimar, nosso irmão Ocimar, pedindo para que Deus abra, né, a porta para ele fazer a cirurgia necessária dele. Deus Todo-Poderoso, nós te entregamos o Ocimar. Pedimos pelo Antônio, o irmão da Clemência, também está com uma doença muito séria, precisando de cura, Deus. Nós te entregamos o Antônio na tua presença. A Giovana, o Fabiano, o Hugo, a Vitória Gabriele, a Zilda, o Hermes. A mãe a Dona Rita faleceu, né? Uma vizinha nossa aqui, é mãe da irmã Geusa. A Geusa está muito triste. E o Espírito Santo consola a família dela, o coração delas. Sim, Pai. Em nome de Jesus, que eles consigam, vai superar, né? E Jesus, ele vai... é claro que a dor não vai passar. Não vai. Mas Jesus, ele ajuda. A gente tem que passar por esse vale da morte, esse momento da morte. E o Senhor fala assim, quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. A morte física é inevitável, mas não é o fim. Na verdade, é o começo da verdadeira vida. A grande certeza que Deus nos deixou é que a morte desta vida é a porta que nos introduz à vida eterna. Disse Jesus em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Eu creio. Crê tu nisto? Eu creio. Glória a Deus. Eu creio, né? Irmãos, é assim, né? A palavra de Deus, ela é simples, objetiva. Eu achei o domingo, achei importante o pastor falar uma coisa. Como que pode ter pessoas no mundo que acorda, sai correndo para trabalhar, volta, almoça, volta para o trabalho, acorda, deita, dorme, não lembra que Deus existe, não lembra de fazer uma oração, não lembra de agradecer, nem de pedir nada, nem que vire igual um bicho? E há pessoas assim. Infelizmente. Mas eu quero crer, eu creio que quando a gente começa a pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, essas pessoas serão alcançadas, né? Pelo poder da oração, pelos feitos, né? Jesus, ele faz uma cura, uma coisa extraordinária, a pessoa fala, nossa, vou crer nesse Deus Todo-Poderoso, sabe? Com exemplo, a pessoa vai vendo, e é isso que a gente tem que fazer, pregar o Evangelho e dar bons testemunhos. Amém. Amém, em nome de Jesus. Irmãos, a Zilda, que Deus abençoe você, o Celião, a Raíssa, a Neuza, a Sofia, Neuza, minha irmã, um abraço para você, para o seu esposo, para toda a comunidade aí. Dona Ana. Ana, que Deus te abençoe. Edna, minha irmã, Deus abençoe. Que bom, né? E todos que estão na live, e todos que vão entrar depois. A Maria, Eva, o João, Marcinha Pereira. São tantos irmãos que entram com a gente, né? Os irmãos, o Emerson, o pastor Antônio, o Antônio, todos juntos, né? A gente louvando o Senhor, depois a gente vê quantas pessoas entram. A minha irmã Zeli, que está indo dar aula, vai de barco. Já pensou que lindo, gente? Pega um barco, vai para uma ilha, dá aula para as crianças lá na ilha. É uma viagem bem longa de barco e ela vai dar aula todos os dias lá numa ilha, no Rio de Janeiro. Então a gente pede que o Senhor os proteja, guarde as professoras, todos que estão indo ali, né? É um trabalho árduo, né? Difícil. Todos os dias, é gostoso a gente pegar um barco para passear, né, gente?
mas todos os dias, né, tem que fazer aquela viagem, ida e volta. Então, entregando na presença de Deus Todo-Poderoso, entregando todos os irmãos da igreja, entregando minhas irmãs, minha família, tua família, entrega agora na presença do Senhor. E que Deus te abençoe. Hoje tem culto, irmãos. Quarta-feira, culto na Adonai, né? Aqui de Patrocínio Paulista, às 19 horas. E você está convidado. Hoje eu vou ministrar a palavra. Orem por mim, vocês, meus irmãos. Minhas irmãs intercedem por mim para que o Espírito Santo venha falar, venha trazer cura, bênção através da palavra para cada um de nós. Você está convidado, está lá conosco hoje, tá? 19 horas na Adonai, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Neuza, te amo, viu? Ó, saudade, irmã. Eu estou aqui lembrando da sua carinha. Saudade daquele abraço gostoso que a gente deu um dia, né? Vamos falar a bênção apostólica, eu preciso de ir trabalhar. Amém? Amém. Então essa palavra, né, que Jesus falou hoje no Evangelho, seja para nós, né? E a gente joga todos os Vamos colocar o fardo nele, entregar para ele. Todos os problemas, todos no Jesus já carregou, já levou, né, sobre nós. Amém? Que Deus possa abençoar nossas famílias, nosso trabalho nesse dia, nessa quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Levante sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Ninguém, né, Edna? Deus abençoe. Né, Neuza, Zilda? Bom dia e fique todos Ana. na paz do Senhor Jesus. Amém. Chuva de bênção. Deus abençoe. Amém.